Bom dia pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, que faz parte um pouco da temática que vocês estavam trabalhando com o Diário de Anne Frank. Então, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que saber então a respeito de datas. O início da Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e vai até 1945. Essa imagem aqui, então, essa foto, mostra a figura do Hitler e o poder, que o Hitler tinha dentro da Alemanha, após a instalação do regime nazista nesta região. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho de como que se chegou a essa situação, a esse poder centralizado na figura do Hitler ao longo dos anos, até ele atingir todo esse poder. O que estava acontecendo na Europa antes da ascensão do nazismo e antes do início da Segunda Guerra Mundial, que são os antecedentes da guerra. Então a gente fala em uma política de apaziguamento, uma tentativa por parte dos países europeus de apaziguar e de evitar um enfrentamento direto com a figura do Hitler. Nessa imagem, então, nós temos uma representação do Hitler como um gigante, como alguém que tinha um grande poder de domínio sobre o território europeu, que está retratado nessa charge. Então, mostra muito bem o Hitler, então, com a mão esmagando a pequena Tchecoslováquia, outros países como a Ucrânia, Hungria, sendo representados como mulheres minúsculas, e principalmente ali então o pé e a bota do Hitler no território que corresponde à Inglaterra. E o primeiro-ministro da Inglaterra ali então, destacando sua insatisfação, mas com um certo respeito. Ei, moço, o senhor está me pisando no calo. Então, a atitude da Inglaterra no início dessas ações imperialistas do Hitler sobre os territórios da Europa foi, digamos assim, tímida em relação à atitude que ele deveria ter tomado. Essa é uma outra charge, já uma charge brasileira, representando aí então a política de apaziguamento, também a figura ali então do primeiro-ministro da Inglaterra, pedindo de forma bastante delicada para que o Hitler invadisse a Polônia, mas invadisse a Polônia tomando alguns cuidados. Então, esta charge brasileira da época mostra as pretensões expansionistas de Hitler e a atitude apaziguadora da Inglaterra, representada pela figura do seu primeiro-ministro. Tá? Na ação, então, da Alemanha nazista na invasão da Polônia. Temos também o fracasso da Liga das Nações. Posteriormente vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a Liga das Nações, apenas observando as ações tomadas aí, então, pelas outras potências após o final da Primeira Guerra Mundial. Então, após o final da Primeira Guerra Mundial, é criada essa Liga das Nações. Os Estados Unidos, representados aqui, com um olhar de observação apenas, porque não estava ligado à Liga das Nações, não estava junto com a Liga das Nações, então apenas observava os acontecimentos, todos, na verdade, observavam ali, então mostra nessa charge. Charge política de 1931, mostrando de um lado a Liga das Nações e do outro o Tio Sam. Ao fundo, um conflito entre Japão e China, pelos territórios ali, então, da Manchúria. Lembrando, a Liga das Nações fracassou. Não dispunha de um poder executivo forte, nem contava com representantes da União Soviética e dos Estados Unidos.
a nação de seu idealizador. A invasão da Manchúria pelo Japão em 1931 foi uma prova do fracasso da Liga das Nações. Condenado, 1 ano e meio depois pelo ato de agressão, o Japão abandonou a organização. A Alemanha seguiu o mesmo caminho e, a 14 de outubro de 1933, Adolf Hitler, interessado apenas em armar seu país, usou uma série de pretextos para abandonar a Conferência de Desarmamento e ridicularizar a Liga das Nações. Então, essa Liga das Nações, criada após o final da Primeira Guerra Mundial, na verdade, havia fracassado. A política de apaziguamento também não estava funcionando. Lembrando, política de apaziguamento na tentativa de apaziguar os ânimos dentro da Europa. Os tratados feitos após o final da Primeira Guerra Mundial também foram desrespeitados. O Tratado de Versalhes, que em uma das cláusulas estabelecia a proibição de cláusulas secretas nos acordos diplomáticos, e além disso, no Tratado de Versalhes estava estabelecido o pagamento de uma dívida gigantesca que a Alemanha deveria pagar aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial para cobrir os prejuízos que haviam ocorrido durante o conflito. Pacto de Paris condenava a guerra como meio de solucionar divergências internacionais. Participaram Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. Antecedentes da guerra, então, nós podemos falar em alguns pontos aí que foram comentados anteriormente. A política de apaziguamento, liderados pela França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que não tiveram um resultado favorável, Qual que era a ideia da política de apaziguamento? Manter a paz entre as nações por meio da diplomacia, por meio do diálogo, da conversa, das negociações entre essas potências, se chegaria a um consenso e não seria necessário agir com relação ao avanço do imperialismo alemão no território europeu. Diplomacia. Diplomacia consiste na ação civilizada e pacífica de se relacionar com diferentes grupos, nações ou sociedades. Representa um instrumento típico da política externa dos países, que se concentra em manter as relações entre os diferentes estados soberanos equilibradas. Liga das Nações. Tolerância excessiva em relação às violações do Tratado de Versalhes. Então, a Liga das Nações tolerava muito o descumprimento dos acordos do Tratado de Versalhes. E as consequências dessas atitudes aqui da política de apaziguamento, da falha na questão da diplomacia, nos desrespeitos relacionados ao Tratado de Versalhes, foi o expansionismo territorial alemão. A Alemanha segue avançando e tomando territórios dentro da Europa. Revanchismo alemão. O Tratado de Versalhes prejudicou a Alemanha em vários aspectos. As imposições humilhantes geraram um sentimento de revanche nos alemães, que encontraram na figura de Hitler um líder para canalizar esse sentimento. Tá? Então, todo esse sentimento de desrespeito ao Tratado de Versalhes e de que os alemães estavam sendo injustiçados em pagar uma dívida milionária, foi canalizada para uma figura de liderança na Alemanha, que foi ganhando espaço após o final da Primeira Guerra Mundial, que é a figura do Hitler. Aqui nós temos uma outra charge, representando justamente isso. Aqui embaixo, então, uma representação da Alemanha, Germany, e em cima os valores, o peso do Tratado de Versalhes sobre os alemães, o que gerava uma insatisfação por parte dos políticos e também por parte da população alemã. Os alemães estavam passando por dificuldades
econômicas muito grandes, uma crise econômica muito grande havia se instalado dentro do território alemão, o que dificultava muito aí, então, o desenvolvimento do país, e eles atribuíam os problemas da Alemanha ao Tratado de Versalhes. Ainda, essa imagem aqui representa uma revista muito importante, né, de circulação internacional e a revista mais importante dos Estados Unidos, que é a Time. O Hitler ganhou o título ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial. O Hitler ganhou o título de Homem do Ano pela revista Time, revista responsável então por destacar as figuras de lideranças mundial, né? E o Hitler acaba ganhando ainda antes do início da Segunda Guerra, já como, né, o líder máximo do território alemão. Adolf Hitler, então, Homem do Ano de 1938, da revista Time Magazine. Ainda nós temos lá no ano de 1936, a Alemanha vai sediar os Jogos Olímpicos de 36, né, mostrando então ao mundo o poder que o partido nazista tinha atingido após o final da Primeira Guerra Mundial e como a Alemanha tinha conseguido se desenvolver. Mesmo nesses momentos aí, então, já tendo ações antissemitas dentro do país, eles conseguiam disfarçar, né, de alguma forma ao mundo toda essa brutalidade que depois, né, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, acabou sendo visível e que vocês identificaram lá quando realizaram a leitura do diário de Anne Frank. Governo nazista. Os nazistas chegam ao poder em 1933, 21 de março de 1933. O governo autoritário adotaram medidas racistas, criando leis de exclusão para certos grupos, como estrangeiros, ciganos, homossexuais, afrodescendentes e judeus. Agora a gente vai lembrar então um pouquinho de algumas características do nazismo, que fazem parte de características de regimes totalitários, né? Mas em especial aqui nós estamos nos direcionando para as características do nazismo propriamente dito, né? Então, um nacionalismo extremado, uma supervalorização do nacional, né, a bandeira, o hino, né, então existe uma supervalorização do que é nacional por parte da Alemanha. Pan-germanismo, que é todos os povos de origem germânica deveriam se unir em uma única nação, a Grande Alemanha, chamada pelos nazistas de Terceiro Reich. Expansionismo territorial, o interesse então da Alemanha em ampliar suas áreas de dominação, então invasão de territórios estrangeiros habitados por germânicos. Então nós vamos ter a invasão de vários territórios que pertenciam, né, que os alemães vão reivindicar como pertencentes ao povo alemão, né, no caso alguns territórios da Tchecoslováquia, alguns territórios da Polônia, né, desemprego eliminado, né, então eles conseguem realmente, né, uma das características dessa ascensão do nazismo é conseguir eliminar, de certa forma, o desemprego, né, eles conseguem atingir um grau de desenvolvimento industrial bastante grande, principalmente as empresas bélicas, empresas produtoras de armamentos. A propaganda, responsável pela propaganda, né, então foi a figura do Joseph Goebbels, que nós temos representadas ali, então apareceu uma outra imagem, depois a gente pode retomar essa imagem aí mais adiante. O arianismo.
Característica do nazismo, arianismo. Os alemães puros eram arianos, que possuíam características que faziam deles e de seus descendentes uma raça superior. Essa questão do arianismo, depois eu quero passar para vocês um desenho, né, da Walt Disney, que mostra um pouco dessas características do arianismo, né, e que na época foi vinculado e produzido, né, durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, e que é um exemplo muito interessante de se observar. Cartazes, então, supervalorizando, né, a figura do Hitler, né, então o Hitler ali com uma luz, né, identificando ali então ele como uma figura poderosa e quem salvou a Alemanha, né, da crise que estava vivendo após o final da Primeira Guerra Mundial. Outra imagem, né, representando Hitler como uma pessoa extremamente importante para o povo alemão, né, a questão do arianismo. Eugenia também é uma característica do nazismo, né? Então a palavra eugenia significa em nome da qual os nazistas proibiram o casamento entre judeus e alemães e mataram deficientes mentais. Foi criada pelo primo em segundo grau de Charles Darwin. Os Estados Unidos foram o primeiro país no mundo a criar leis de eugenia. Ninguém menos que Winston Churchill as defendeu em livro, 2 décadas antes de o nazismo nascer. Então, é um conceito que também é interessante vocês lembrarem ali, então, o arianismo e a eugenia. Então, aqui são campos de concentração, né, são judeus, são prisioneiros em campos de concentração. Aqui é o pórtico de entrada de um dos principais campos de concentração, que é o de Auschwitz, onde nós temos uma frase que diz que o trabalho liberta.